Essa é a famosa democracia que surgiu na Grécia. Todos os outros, o Império Persa na época era né, uma ditadura, digamos assim, né? Não existia participação popular, não existia debate. Quem manda é o rei, acabou, o imperador acabou, é isso aí. Agora é muito louco você cruzar esses dados e ver que, tipo, na Grécia Antiga, os caras tinham homossexuais, heterossexuais, bissexuais e tá tudo bem. Não tinha concepção de gênero. Eles não se importavam com o sexo. É. Tinham uma liberdade de expressão muito grande pra falar o que quiser. Sim. E hoje você vê homossexuais defendendo a censura aqui, né, cara? Como assim? Os caras não defendem a liberdade de expressão. Você diz ditaduras, assim? Aqui no Brasil mesmo, os caras não defendem liberdade de expressão total. Não, só pra eu entender de quem você tá falando. Você tá falando dos comunistas? Eu tô falando de todos esses grupos. Você vai falar do Alexandre de Moraes. Todos esses grupos, LGBTQIA+, os caras... Não, nem foder, isso, não. Vamos Nem falar, é vamos de falar. ministro falando assim. Tá. Assim, ó, essa galera do LGBTQIA+, os caras não defendem liberdade de expressão. Não? Depende. Eu acho que é uma generalização que pode ser um pouco complicada de se fazer. Né? Assim, por exemplo, movimento feminista. Existem dezenas de movimento feminista. Então, quando você fala movimento feminista, não dá pra você falar, são aquelas mulheres lá com o cabelo pintado. Não necessariamente. Não, tem Tem o movimento feminista liberal, inclusive, que é a origem do movimento feminista, né? Que eram as sufragistas, né? Tem o movimento feminista marxista, que esse, por exemplo, eu sou contra, que ele vai trazer a emancipação da mulher pela luta de classes, né, que é uma concepção que eu acho problemática. E tem o feminismo interseccional, tem várias alas, assim como os dos direitos LGBTs. Sim, sim. Então, assim, não discordo com você que existam, por exemplo, pessoas LGBTs, um movimento LGBT, partes dele, que sejam contra a liberdade de expressão. Agora, eu vejo muitos movimentos, né, ou pelo menos, assim... pessoas, de uma forma geral, que não são necessariamente contra. Obviamente que elas vão defender os direitos delas ali, você pode até discordar de até onde vai esse direito. Agora, não consigo generalizar dessa forma, entendeu? A pessoa é LGBT, defende a causa LGBT, ela vai ser contra a liberdade de expressão. Depende. Assim, a experiência que eu tenho de conviver com quem... As pessoas que eu convivi desse movimento, os caras não defendem 100% a liberdade de expressão. Eu também não. 100% da liberdade de expressão, ela pode ser prejudicial. Vide Estados Unidos da América. O quê? Cara, Estados Unidos da América, por muitos anos... Aliás, dá pra gente falar de hoje, né? Existe um partido nazista e, vez ou outra, eles podem se organizar, e como se eles se organizam, e fazem massacres, atiram em pessoas negras das comunidades. É claro que assim, beleza, o crime é você fazer... o massacre em si. Mas né? aí os caras estão matando uma pessoa. Então, né? mas Isso o problema é que... liberdade de expressão. Só que quando você deixa eles se organizarem, já é uma abertura pra depois de eles se organizarem, eles fizerem um ato terrorista, entendeu? Um ato de assassinato. Então o problema é você deixar essas Mas ideias... será que se você souber que eles estão se organizando, você vai deixar que eles se organizem? Se você limitar a liberdade de expressão deles, não. Não, se você ficar sabendo tudo que tá rolando ali, você vai aceitar? Não entendi a pergunta. Cara, vamos supor que tem uma célula ali, a célula tá planejando se É. organizar e matar uma galera e tal. Eles estão porque esses caras eles conversam nas escuras. Sim. Nos bastidores ali. Ninguém fica sabendo o que esses caras estão fazendo. Sim. Você só fica sabendo depois que aparece. Esse que é o problema. O ouro de Stalin. O ouro de Stalin era proibido falar o que aconteceu lá na Ucrânia. Olho de Stalin? Holodomor? É, o Holodomor. Tá. Não rolou? O ouro, eles falavam o ouro de Stalin, né? O trigo ali era o ouro de Stalin. Ouro. Tava... Ouro. Eu tinha entendido olho. Daí eu fiquei o ouro de Sim. Stalin. Entendi, Não rolou isso aí? Sim, o ouro sim. de Stalin? A Ucrânia era e é até hoje o centro de produção de trigo da Europa. Sim, sim. É o celeiro da Europa que eles falam. Mas quando os Era caras o ouro. estavam zoando lá em Holodomor lá, era proibido. Falar Sim. o que tava rolando ali. Não, com jornalista não chegava ali. Com E certeza. os caras estavam cometendo atrocidades ali. A União Soviética é uma ditadura amplamente criminosa. Matou por conta da exportação de grãos. Cara, isso que é foda. Os caras... Se ficasse sabendo, acontecia aquilo lá. Calma, que eu não tô entendendo. Se tivesse uma liberdade pra falar do que tava acontecendo, chegava naquele ponto. Concordo. Não, é verdade. Se tivesse liberdade de imprensa, aquilo ali ia ser denunciado amplamente. Nunca ia acontecer. Sim, sim. Nunca ia acontecer. Sim. Você mesmo falou aqui antes da gente gravar do Band of Brothers
Que os caras chegou num campo de concentração e falou justamente assim, por causa da censura nazista. Que isso? O que tá acontecendo? O governo... Os caras não acreditavam naquilo. O governo, pra ele controlar a economia e a sociedade, ele precisa controlar a mídia. Ele precisa controlar o discurso. E eu concordo, as ditaduras fazem isso amplamente. Você não pode falar nada, você não pode espalhar, jornalismo não existe. A questão é só saber dosar isso, né? Então, assim, o caso dos Estados Unidos eu acho demais, eu acho muita liberdade e isso dá retorno para a sociedade de forma negativa. Já a Europa tem uma sociedade muito mais coesa, assim, não tem assassinatos, obviamente vai ter, né? Mas você pega o gráfico dos Estados Unidos, você pode assim, assassinatos por mil pessoas. Aí tá lá, Itália, 1, 3, 4, 5, aí... Per capita, né? Aí você bota os Estados Unidos, estoura, assim, o gráfico, é tipo 100 pessoas, assim. Então, eu acho prejudicial você... ser libertinagem, assim, mas eu posso falar o que eu quiser, eu posso me organizar, o problema é fazer. Só que só de você se falar e se organizar, que é o que a gente chama de discurso de ódio, já dá uma margem pra você aquela questão acontecer mais vezes, né? Que é uma coisa que na Europa, até mesmo na Austrália, na Nova Zelândia, acontece menos. Cara, você não se organiza, velho. Como? Não entendi. Você não se organiza. Se a sociedade está sabendo o que está acontecendo, se as pessoas estão falando, se não tem censura nenhuma, não tem como você se organizar. Tem um contexto local ali. Então as comunidades, especialmente do sul dos Estados Unidos, são super nichadas, que é normalmente onde tem esses movimentos. E, cara, tem casos dos Estados Unidos, infelizmente, que a boa parte da cidade, ou pelo menos aqueles bairros, são todos favoráveis a isso, né? Porque os Estados Unidos tem bairro de branco e bairro de negro. É diferente aqui do Brasil, que é mais miscigenado. Então... infelizmente, você não pode deixar na mão das pessoas de resolver, porque às vezes as pessoas, estão cagando. Tem um grupo neonazista ali, e eu com isso, sou branco, e eu com isso. Infelizmente, algumas pessoas são egoístas e a gente tem que corrigir isso, na minha opinião. Aí é opinião, aí não tem o que falar. Eu entendo, mas eu acho que a preocupação do cabeleireiro é outra, é tipo assim... Quem controla o que vai falar, o que não vai falar. Você falou discurso de ódio, cara, aí fica muito amplo, sei lá. Aí a gente cai com palavras, sabe? E às vezes não é nem vamos pensar, nem a intenção. Uhum. Você percebe? As pessoas não julgam mais a intenção, julgam a palavra, julgam o mensageiro. Né? E aí, você entende? Entendo. Fica complexo, realmente. Justo. Por isso que você precisa de um sistema judiciário muito sério, muito bem estruturado. Ai, fodeu. Por isso que a gente fala, tem que mudar a base do Brasil pra depois a gente conseguir evoluir pra essas questões. Porque assim, por exemplo, Suíça, né, ou enfim, Suíça, Noruega, qualquer país da Europa que você pegar, existe um discurso de ódio, é crime. Só que eles têm juízes super competentes, nada corruptos, transparentes, que vão saber julgar caso a caso. Transparência é o que falta. Falta muito. Você percebe, tipo assim, o que é, o que não é. Porque ficou subjetivo demais. Você vê frases iguais com punições extremamente diferentes. Você pega, por exemplo, aqui, vou falar um caso meu. Eu sou gordo. Direto um cara vai e comenta aí num vídeo nosso. Esse gordão tá falando isso, esse gordão tá falando aquilo e tal. Cara, eu não gosto. Eu não gosto. Mas eu preciso saber quem não gosta de mim, quem não gosta de gordo, pra mim não ficar perto desse cara. É muito pior eu falar assim, não vai falar disso, e eu descobrir, de repente, a hora que o cara tá sentado na minha mesa, trocando ideia comigo, que o cara não gosta de mim. É que essa comparação é complicada, porque a questão de ser gordo ou não é uma característica física mutável, ou seja, você pode ficar magro. A pessoa que é negra não pode ficar branca, a pessoa que é gay não pode deixar de ser gay, entendeu? São duas escalas diferentes, entende? Então, por exemplo, eu não acho que devia ser crime gordofobia, porque, não tem muita lógica. Agora, racismo, né? Então você ser racista, você ser homofóbico, aí eu já acho que já é uma questão da pessoa mesmo, intrínseca a ela, que ela não pode mudar. E é um preconceito que primeiro o cara tá falando, depois ele tá batendo em você na rua. E, assim, eu entendo, porque por muitos anos eu tive uma cabeça um pouco mais liberal, assim, e eu também achava que a liberdade de expressão devia ser desregulada. Só que quando eu me debrucei pra ver os casos na realidade, você vê que tá muito ligado ali. A questão da liberdade, por exemplo. Não tem mais lei de homofobia no Brasil. É uma questão de escalada. Primeiro as pessoas começam a xingar. Depois elas começam a, por exemplo, não permitir nas lojas. Gay não entra aqui no meu estabelecimento. E depois parte por agressão. Mas entendeu? É isso que eu penso, tipo assim, a liberdade. Cara, xingar você não pode. Beleza. Mas eu falo assim, eu acho que não precisam de ter mais leis. A gente já tem muita lei. Não, concordo. É porque eu falo assim, xingar não pode, mas eu não posso xingar ninguém. Não pela opção sexual, ou pela cor, ou pela etnia dele. Não posso, mano. Sim. Eu não posso xingar você porque você usa óculos. Sim. Você percebe? Não, tá errado. E se eu xinguei, eu vou ter que me ferrar ali, você entendeu? Mas assim, por exemplo,
se você, se mas você me xingar entende, por... eu acho que tem que ficar mais igual. Mas porque eu também não quero ser xingado. mas assim, se você me xingar por eu usar óculos, você acha que você deveria ser punido? Sim, claro. Por que eu vou te xingar? Não, mas assim, eu tiro o Qual que é a óculos... minha intenção em te ofender? Em te dar uma agressão verbal? eu acho que... é uma agressão verbal como qualquer outra. Ah, tá, mas aí quando vamos pensar no racismo é pior, porque, né, enfim. É algo intrínseco, eu posso tirar o óculos. Mas eu falo o seguinte, é a intenção, mano. Eu já vejo que vai além da intenção. Tem a ver com o que a pessoa é e o que você tá falando Não, eu dela. entendo, mas é que eu... É foda, eu não consigo nem explicar isso. É porque eu não consigo ver, por exemplo, as diferenças. Entre xingar uma pessoa que usa óculos e uma pessoa negra? É porque o negro, pra mim, ele é uma pessoa como qualquer outra. Só que... Você percebe assim, eu não... mas pra ele não é igual, entendeu? Eu entendo Porque isso, se a mas pessoa, você percebe. digamos que eu sou uma pessoa negra que usa óculos. Se você xinga meu óculos, eu falo, tá, se você xinga a minha cor, é aquilo que tá na minha origem, que eu não posso mudar, é aquilo que tem ancestralidade, sabe? Pega todo um contexto ali que não é igual, entendeu? Eu entendo isso. É porque fica difícil eu te falar em proporcionalidades, sei lá, como um exemplo. Mas o que eu entendo de lei é que o cara que fez algo errado, independe de contra quem ele tá fazendo. O cara que fez errado, ele tem que ser punido. Mas sobre aí, isso, você percebe? Eu não acho que tem que ter leis específicas para cada um, porque é a intenção. Se eu tiver a intenção de agredir esse cara verbalmente, só que você vai concordar comigo. Mas se eu conseguir agredir ele verbalmente, eu já tenho que ser punido. Mas, eu tenho que ser punido. Você acha que a agressão, digamos assim, eu te dou um soco, por exemplo. Se você... Não, vamos dar de exemplo. A agressão tem que ser igual. Se a agressão for igual, a punição tem que ser igual. Dependente de quem for a pessoa que está sendo punida. Sim. Mas se você estupra uma pessoa adulta e uma criança. Diferente. Mas beleza. Entendo, assim... Tem graus, entendeu? Então por isso que eu falo, uma coisa é você ser racista, outra coisa é você ser gordofóbico. São duas coisas muito diferentes, não dá pra punir da mesma forma. Vou punir os dois, beleza, mas da mesma forma, é igual você punir, por exemplo, um soco com assassinato. São duas coisas diferentes, assim. Eu vejo dessa forma, pelo menos. Total. O que você fala é muito coeso, é muito explícito, não tem como eu não entender isso. Mas são pontos de vista diferentes. Não, eu concordo 100%. O que eu acho é que, tipo assim, que quando você cria rupturas, quando você cria seleções diferentes, você trata de formas diferentes. E eu acho que, assim, é sempre a intenção. Se o cara é mau, o cara que pratica o racismo, sabe, homofobia, cara, esse cara não presta. Sim. Ele não presta. Mas esse cara que é ruim, ele é ruim com todo mundo. Não necessariamente. Ele pode ser ruim, se ele é um cara da Ku Klux Klan, ele vai ser ruim só com a pessoa negra. Aí ele vai se fuder. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Concordamos. Entendeu? Vai ser preso. Mas se esse cara não é ruim com a pessoa, ele não é um racista. Mas sei lá, ele é um pedófilo. Ele vai se fuder também, entendeu? Em escalas diferentes. Mas você entende? Eu falo assim, tem que ter, é pra todo mundo. Mas já tem pra todo mundo. Entendeu? Mas eu falo assim, eu entendo a desproporcionalidade, mas o que eu tentaria passar, que é muito complexo mesmo, depois do exemplo que você me deu, que tem eu tô tentando entender muito grande. O que você tá criticando. Pra mim parece que tá uma crítica vaga, entendeu? Porque não consigo ver o que está sendo criticado. Ela tem que ser pra todo mundo de forma igual. Mas é que as pessoas não são iguais. Essa que é a diferença. Então, se elas não são iguais, elas não têm que ser. Então elas são diferentes. As pessoas são diferentes. Se você prega que são diferentes, então tem que ter uma coisa pra cada pessoa em específica. Não, pra classes, grupos. Por exemplo, eu sou índio. Sim, né? se você for julgado por ser índio, você vai ter uma punição diferente de quem não é um indígena, não é que é o termo correto. Depende da cultura, né? Tipo assim, você fala por crimes culturais, por exemplo. Não, por racismo, um indígena, por exemplo. Mas fica muito complexo, eu acho que assim... É complexo. E aí, meio que você cai nessa história, tipo assim, eu fiz, mas eu não sabia. Sei lá. Você entende? Porque eu te falo assim... Não, crítica válida. Fica muito amplo, e aí você acaba não dando entendimento. Eu acho que tem que ser muito mais transparente. Cara, você fez, você tá fudido. Não me interessa. Sim. A intenção, você tem a intenção de agredir alguém verbalmente, você vai se fuder. E aí, mete o ferro então pesado. Tipo assim, o cara que estuprou um adulto é 12 anos e o que estuprou criança é 20. É tudo 20.
Não, peraí. Aí acabou a discussão. Não, peraí. Aí eu já discordo muito. Porque qual que é a diferença de estuprar um adulto e estuprar uma criança? Um é um crime... A criança é uma pessoa em formação. É um crime muito pior, assim, cara. Concordo. E tem que ser muito mais rígido, muito mais punido, porque você tá fazendo uma coisa cruel. Mas e o adulto, a moça? Também preso, mas com menos tempo de prisão. Matar Mas um é homem cruel, e matar mano. uma mulher. Você acha que... Não, e se for Você a acha que o sua cara mãe? que E se mata for a a sua mulher- mãe Não, foi mas- estuprada? Vai ficar preso a vida inteira preso também. Entendeu? Ela é adulta. Mas, tipo assim, é cruel, matar um mas homem é e cruel matar uma tanto. mulher. Você Não, acha que é- o cara que mata a mulher tem que ficar mais tempo? Depende- Ou é igual pros dois? Depende da condição, né? Se for a violência por ela ser mulher, que é o feminicídio, que é provavelmente vocês devem discordar da existência, mas a questão aqui... Não discordo da lei. Eu acho que assim, a lei tem que ser ferrenha mesmo. Você entende? Não, eu se acho o cara assim, matar uma pessoa, eu acho que ele tem que ficar preso eternamente. Tipo, o cara prisão matar uma perpétua pessoa. é que é diferente, porque assim, por exemplo, a já nem prisão... tá falando de economia, mas beleza. A gente acabou indo pra sociedade, mas doloso, por exemplo, quando há a intenção de matar, é diferente de culposo. Sim, claro, Então, claro. E aí, por exemplo, pô, você matou a pessoa, sei lá, afogada, é diferente de você matou a facas, ou você torturou a pessoa antes de matar. Então essa questão judicial tem várias questões ali que é muito complexo, eu não consigo, não é fácil. Por isso que os julgamentos demoram meses. Não, mas igual o Robertinho falou no caso de estupro lá, o estupro, cara, estuprou, você tem que se fuder, você tem que ficar com 30, certeza. 40 eternamente preso. Pra mim, você ficava eternamente preso lá no... Se for prisão na ala perpétua 9 pra estuprador lá, de te criança ferrar. ou adulto, eu concordo. Então tem que ficar concordamos. eternamente preso. Apesar isso. de eu achar que o estuprador de criança Do é mesmo muito jeito, pior. do mesmo jeito que se Eu você acho matar ele um pior homem... também. Se for perpétuo pros dois, aí eu concordo. Porque isso eu não que eu sou, falo, eu não sou a você favor de entendeu? pena de morte. E você matar os dois, assim, tipo, matou um homem e matou uma mulher, cara, eu acho que tem que ficar também eternamente preso, sabe? Mas a mulher ele matou por ser mulher, a mulher é e mais o homem vulnerável. ele matou por ser homem, então, cara, tem Ninguém que ficar mata preso. alguém por ser homem. Tem que ficar preso. Mata. Não mata. Não existe essa condição. Você acha que não? Não, você não vai achar nenhum exemplo prático, inclusive. Então, assim, mas a questão é a mulher... Uma mulher não mata um cara por ele ser um homem escroto? Mas é por ele ser escroto. Não é porque ela necessariamente odeia aquele homem. E mesmo assim, odeia os homens, né? E a questão é mais que a mulher, de fato, é mais vulnerável. A realidade é essa. Sim. Então, não é de igual pra igual, né? Então, covardia. Então, covardia. Exato. E a covardia tem que ser mais... Covardia. Assim como pedofilia é mais covardia. E tirando o caso de se os dois forem prisão perpétua, não tem prisão perpétua. Pra mim, o estuprador de criança tem que ficar muito mais tempo do que o estuprador... Ou mais tempo que seja. Do que o estuprador de adulto. Porque são crimes de uma crueldade e de uma pessoa muito mais vulnerável. Eu acho que tem que ficar eternamente. Não, se for perpétuo, eu concordo. Não, tá ótimo. Mas que se esse não é o tiver ponto, perpétuo... entendeu? Não, se for Exatamente. perpétuo Quando pros eu dois, falo, eu tipo assim, concordo. se o cara tem a intenção de agredir outro verbalmente... Só pra fechar. Ou fisicamente... Digamos assim, não Tem existe que prisão ferrar perpétua. esse cara. Não existe prisão perpétua, que é o caso brasileiro. Você acha que a pena dos dois tem que ser igual? Não existe prisão perpétua. Vai ser um máximo de 30 anos. Cara, eu entendo quando você fala, e você me mostrou muito nitidamente, Aham. né? O quanto impacta mais na gente, o quanto existe uma dor mais agressiva. Não é nem... Mas a Bom, gente tem que medir, eu acho. Mas responde. É por quem recebeu. Não tem como, por exemplo, se eu vou falar que foi o exemplo que você deu de racismo, se você vai lá e xinga um cara de negro e aí você foi racista pra caralho, sabe? De medir o quanto ele foi agredido. E se às vezes você me chama de magrelo, o quanto eu fui ofendido. mas Não tem como como mensurar a comparar. dor. É muito... Não tem como mensurar Mas a dor responde- das mas responde- pessoas. Você percebe? É isso que eu penso. Mas responde a minha pergunta. Não tem prisão perpétua. Um exemplo É igual pros retardado dois? que eu tô dando, esdrúxulo. Você percebe? Mas eu falei assim, ó. A intenção não é punir. Se é punir, você percebe? Não tem como sentir a dor. Aí eu te falei, pô, é estupro, né? A da criança é muito pior, Cara, e da mulher? Sim, E se mas- for a sua mãe? Não, Qual que é o beleza. tempo de Mas é por isso que a punição gente tem que ser você quer? imparcial. Apesar de Aí ser eu como quero é a pena máxima pra todo mundo. Se o cara tá Não, mas fazendo não coisa tem, errada, digamos, não tem prisão perpétua. O máximo é 30 anos. Você acha que os dois 30 deviam... anos. Faz sentido.